Olá, crianças, nós estamos na unidade de estudo 2, né? Estamos falando sobre as plantas, nós já falamos na unidade 1 sobre o desenvolvimento da planta, nós já iniciamos falando sobre a estrutura da planta, nós temos aqui uma planta completa, né? Que é um pé de tomate, um tomateiro, onde nós temos aqui a semente, o fruto já com as sementes, as folhas, né? As folhinhas cresceram, aí aqui já tem folhas e flores, aqui já começaram a nascer os frutos, né? E aqui já caíram as flores e tem somente os frutos. Então houve um processo, um desenvolvimento, né? Onde a planta ela começou com a semente, nasceu a raiz, o caule, as folhas, depois passou por um processo a mais, onde nasceram mais folhas, o caule cresceu, mais folhas nasceram, né? Aí em seguida continuou crescendo o caule, se desenvolveu e nasceram as flores. Então, nós vamos dar, essa faz parte do desenvolvimento de uma planta, né? No caso aqui, uma planta completa, porque ela tem raiz, ela tem caule, folha, flor e frutos, né? Que guardam as sementes. Vamos dar uma olhadinha na página 168 e 169. Na página 168 e 169, nós estamos vendo aí as plantas completas. Vocês podem ver no livro de vocês, essa é a parte que vem logo acima, né? Tem falando, essa parte aqui é do livro de vocês, no início, né? Como vocês viram, as plantas têm diferentes partes. Em geral, as plantas possuem, né? Não sempre, mas em geral elas possuem caule, folha, raiz e semente. Algumas produzem frutos e flores, né, que são chamadas as plantas completas, né? Podemos classificar elas em dois tipos: as que são completas, que têm também, além do caule, da folha, da raiz e da semente, que tem também os frutos e as flores, né? E as incompletas, mas isso não quer dizer que as incompletas não tenham tanta importância quanto as completas, não. Elas são importantes, independente de serem completas ou não, certo? Uma planta completa nasce da semente, né? Desenvolve caule e raiz, produz folhas, flores e frutos que carregam novas sementes, que foi a que nós vimos na abertura, né, do slide. Nós falamos justamente sobre esse tipo de planta, né, que ela começa com a semente e ela termina com a semente, que é o fruto carregando as sementes para produzir uma nova plantinha, para germinar uma nova plantinha, né? Então, as plantas aí, elas podem ser completas quando elas têm os frutos e as flores, e elas são incompletas quando elas só têm semente, raiz, caule e folhas, né? Elas não têm, as incompletas, elas não têm nem as flores e nem os frutos, ok? Então, aqui, existem inúmeros exemplos de plantas completas. Aqui tem algumas, as laranjeiras, as macieiras, as bananeiras e as pereiras, né? E existem outros tipos de plantas que são consideradas completas. Isso aqui nós acabamos de falar sobre o conteúdo do nosso livro da página 168, tá certo? Então, as partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente quando elas são completas, né? Nós temos aqui que as plantas são seres vivos
E assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A diferença é que elas não são seres humanos, são vegetais, mas ela também, como ser vivo, ela passa por todo esse processo de desenvolvimento, certo? Então, as plantas, para as plantas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho, tem a sua função, né? Cada parte da planta tem a sua função, tá certo? Então, nós temos aqui a divisão das plantas, nós temos aqui abaixo a raiz, aqui nós temos as sementes, o caule que foi crescendo, né? Depois nasceram as folhas, nasceram a flor e por último nasceu o fruto que carrega novas sementes, dando vida, né? Originando depois uma nova planta. Esse é o ciclo da vida da planta. Nós vamos conhecer aqui a função de das partes das plantas, certo? Então, aqui nós temos a raiz, certo? Que fica aqui abaixo, né? Nós temos, certo? As raízes. O trabalho da raiz é sugar a água e os nutrientes para as plantinhas. Os nutrientes são as vitaminas, né? Os nutrientes para tornar a planta mais forte. A raiz é a base das plantas. É a base das plantas, né? Porque ela sustenta, ela segura, né? A planta no solo. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas, como se fosse um canudinho num copinho de água, né? A maior parte das raízes ficam embaixo da terra, como vocês estão vendo aqui, a do milho, né? A macieira e aqui a cenoura, né? Então, a maioria das raízes ficam embaixo da terra e podem ter vários formatos e tamanhos, como vocês estão vendo aqui, né? São formatos e tamanhos diferentes, certo? E existe alguns tipos de raiz que são comestíveis, como a mandioca, a cenoura, o gengibre, o beterraba, são tipos de sementes que nós consumimos nos nossos pratos, né? E vocês sabem que o coelho, ele gosta desse tipo de raiz aqui, a cenoura, né? É um prato predileto do coelho. E o caule? O caule, qual a função do caule? Vamos dar uma olhadinha, então. O trabalho do caule é repartir todos os nutrientes que a plantinha sugou da terra. Então, ela vai distribuir o restante da planta, né? A raiz, ela sugou, né? Sugou os nutrientes da terra e o caule vai dividir. Então, vamos lá. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho e formato, textura e cor diferente, como vocês estão vendo aqui no modelo, né? O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos alguns deles, ele serve para fazer o lápis, né? E o papel que usamos na escola. Já pensou quantas árvores são cortadas para a fabricação de lápis e papéis? Então, exemplos de caule que nós consumimos é a cana-de-açúcar, o palmito, né? São tipos de caules que nós consumimos na nossa alimentação, certo? E as folhas? Nós sabemos que a folha ela tem um papel muito importante na planta, né? Ela é responsável pelo processo de fotossíntese, que é onde a planta produz o seu próprio alimento, que é a glicose, né? A glicose é um tipo de açúcar. Então, ela recebe, como nós sabemos, como vocês estudaram, ela recebe, absorve o gás carbônico, a luz do sol, ela
capta, né, a raiz, tira os nutrientes, a água, né? Então, a água e os nutrientes, junta tudo, né? E ela fabrica o seu próprio alimento. Ela fabrica o seu alimento e libera para nós o oxigênio. Então, vamos lá. A folha é verdinha porque tem a clorofila, né? Que é como se fosse uma tinta, o pigmento dela, né? O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam mais saudáveis. Por quê? Porque ela está produzindo o seu alimento num processo de fotossíntese. Algumas folhas nós podemos comer, né, nas saladas, que são o espinafre, o couve, o alface, né? São folhas que fazem parte da nossa alimentação, certo? E aqui, o que é que nós podemos falar mais sobre a parte da planta? A flor, né? A flor também é muito importante, é uma parte da planta. Então, ela é responsável também, ela também tem sua função. E existe flor também que fazem parte da nossa alimentação, como couve-flor, né? Então, o trabalho da flor é formar os frutos e a semente. Então, nasce primeiro a flor, para em seguida vir os frutos, né? E dentro carregando as suas sementes. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. Ela tem um papel, uma função principal, né? Que é formar os frutos e as sementes. Então, nasce primeiro as flores para em seguida vir os frutos carregando as sementes que em seguida vão dar vida, né? Vai originar, vai germinar a partir da semente, outras plantinhas nascem, tá certo? Então, você sabia que também há flores que nós podemos comer? Eu já falei, né? Falei do couve-flor, que é mais conhecido por vocês. Vamos falar dos frutos. O trabalho do fruto é proteger as sementes. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos, né? Que está mais presente na nossa alimentação. Os frutos são gostosos, nutritivos e tem também o trabalho de proteger as sementes, porque eles carregam as sementes dentro dele, né? Na maior parte das plantas, eles ficam pendurados nos galhos, frutos, como vocês estão vendo aqui, certo? E quando estão maduros, caem no chão, tá certo? Então, nós temos aqui o tomate, o pepino e a berinjela, que são exemplos de frutos que carregam as sementes. A semente é pequenininha e fica escondido dentro do fruto. Nós temos essa imagem aqui, a mesma imagem da abertura, que é um pé de tomate, né? O seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha, as sementes, ela dá origem à nova planta. Nós estamos falando aqui qual a importância de cada parte da planta, como vocês puderam ver, tá certo? Então, aqui nós temos o arroz, o feijão, o milho e a lentilha, que são exemplos de sementes, né? Sementes que fazem parte do nosso prato, que são comestíveis, ok? Então, o trabalho da semente é dar uma nova plantinha, né? Nasce uma nova plantinha a partir das sementes. Na página 168 e 169 do nosso livro, que eu falei sobre as funções da planta, não especificamente que estava no nosso livro, que eu achei interessante, porque na aula anterior nós já havíamos falado sobre as partes das plantas, mas agora a gente está foquei um pouco fora, né? Mas fazendo revisão nas partes das plantas e falando a importância de cada uma delas, certo? Nós vamos falar agora sobre a página 168 e 169, em seguida aí na página 168,
na parte de baixo, vocês têm um outro desenho de uma planta. Só que essa planta que vocês vão ver agora, elas não são completas. Ela não é completa. Por quê? Porque, vamos ver, um exemplo da planta incompleta é o pinheiro do Paraná. Também conhecido, mas ele é um pé de planta que não é completa, né? Certo? Então, existe no sul e no sudeste do Brasil. E essa árvore não forma um fruto, apresenta pinhas no lugar de flores, né? Então, ela possui sementes que podem dar origem a outras plantas, né? Que é o peão, certo? E ele é muito importante, ele é muito consumido no sul do Brasil, certo? Então, aqui nós temos o pé de planta e nós temos o fruto, né? Vamos ver a importância dele, tá certo? Aqui nós temos a gralha azul, gente. Ela também é responsável por enterrar pinhões, né? Ela empurra com o bico dela, os pinhões, empurra com a ponta fina do bico dela, que ela come a fruta e empurra, né? Plantando, como se estivesse plantando. Então, ela tem esse papel importante, a gralha azul, porque ela planta, ela come e ela mesma enterra os peões, né, que ela está consumindo, certo? Então, a gralha e outros animais, como a anta, são plantadores de árvore. Ela é plantador, a gralha azul é plantador, por quê? Porque ela enterra os peões, fazendo com que daí nasçam novas plantas. É como se ela estivesse plantando, né? Como se ela fosse um agricultor. Ela está plantando e com essa atitude que ela faz, com essa atividade que ela realiza, com esse trabalho que ela faz, ela está plantando e depois vai nascer mais peões, né? Então, por isso, elas são muito importantes para a conservação da natureza. Assim como a gralha azul, outra importante é a anta. Vocês vão acompanhar tanto a gralha azul como a anta. É um conteúdo do nosso livro, da página 169, tá certo? Leia a seguir uma reportagem sobre a dispersão de sementes pela anta na floresta degradada. Então, aqui é o cocôzinho, certo? O cocôzão, né? Da anta. Ela come as frutas, né? E ela, quando ela faz o cocôzinho, que ela vai deixando na natureza, ela vai possibilitando que naquele lugar depois nasçam outras árvores. Vamos ler um pouco dessa curiosidade que tem no nosso livro, na página 169, tá certo? Então, as antas são importantes para a regeneração de florestas degradadas na Amazônia. O maior herbívoro da América do Sul anda muito, come muito e faz muito cocô, especialmente nas áreas com vegetações muito intensa, né? Que em muitos casos já foram atingidas por queimadas. Então, assim, uma floresta que aparentemente não vai ter mais vida por conta das queimadas, com um cocôzão das antas, vai possibilitar que novas sementes sejam plantadas lá, né? Esse cocô que ajuda a espalhar semente pela região. Embora outros animais, como o macaco, também auxiliem, né, nessa plantação, mas o papel da anta tem maior importância pela quantidade de cocô que ela consegue fazer. O macaco faz em quantidade bem menor, né? A anta já faz uma quantidade bem considerável, porque ela é maior e o cocô dela é bem maior, bem mais a quantidade do que o do macaco. Tá certo? Então, mas a anta consegue dispensar sementes maiores em florestas degradadas. Então, o macaco faz muito cocô, mas o cocô da anta, né, é maior, como vocês estão vendo aí, e ela consegue dispensar em uma área maior, né, da floresta que está sendo degradada, certo? Então, vocês sabiam, o que vocês sabiam?
Já falamos de todas as partes da planta, que uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, que todas elas têm a sua importância, né? Há plantas mas que não há plantinhas que não têm essas partes todas, como nós falamos, que todas as plantas elas são importantes, mas nós sabemos também que tem plantas que não são completas, mas elas não são menos importantes que as que são completas, né? Existem plantas de todo tipo, né? No mundo todo. Então, nós temos que começar a olhar melhor para as plantas que estão à nossa volta e descobrir quais as partes que elas têm. Aqui na nossa escola, nós temos plantas completas e temos plantas que não são completas. Vocês já pararam para olhar quais são as plantas da nossa escola que são completas e as que são incompletas? Vocês já entenderam que as incompletas são as que não possuem nem flores e nem frutos, né? Que só possuem o quê? Sementes, raiz, caule e folhas, né? As completas, além da semente, raiz, caule, folhas, apresentam os frutos e as flores. Não é isso? Foi isso que nós falamos, foi isso que nós estudamos. Aqui nós temos o desenvolvimento de uma planta, né? Essa planta aqui, nasceu a raiz, o caule, né? As flores e em seguida vai surgir os frutos. Vocês perceberam que nessa imagem aí, ó, ela vai cair, né? As plantas amadureceram, caíram, aí vai o quê? Vai surgir uma nova planta. Nesse processo, nesse desenvolvimento da planta, o que é que vocês podem observar aí? Foca aí nas flores, olha. Vai desaparecer as flores e surgiu quem? Os frutos. As flores saem para nascer os frutos, dando origem aos frutos, certo? Então, essa imagem aí, eu até pensei que ela não fosse carregar, mas que bom que ela carregou e que vocês puderam observar. Nós temos aí uma criança abrindo os braços para abraçar essa árvore, porque aí ela quer encontrar algumas partes da flor, da árvore, né? Vamos encontrar aqui, vamos ajudar. Aqui nós encontramos a flor, certo? Folha, conseguimos encontrar a folha. Procurem aí para vocês ver se vocês encontram mais. A raiz, certo? Encontramos flor, encontramos raiz, folha, caule, né? Vamos encontrar o fruto. E o fruto, vocês estão conseguindo visualizar? Fruto, flor, folha, flor, folha, flor. Falta o fruto, né, gente? Vamos procurar o fruto. Se não tiver aqui, mas nós sabemos que a planta, ela também possui o fruto, né? Mas aqui parece que o fruto, ele não está. Certo? Então, nós encontramos aqui, nesse abraço gostoso que o menino está querendo dar na árvore, nós encontramos algumas partes das plantas, né? Algumas, porque nós sabemos que ela pode ser completa e pode ser incompleta. Aqui nós encontramos o caule, nós encontramos a raiz, a flor e a folha. Mas nós poderíamos ter encontrado as sementes, nós poderíamos ter encontrado os frutos também, certo? Que fazem parte da planta. E nós finalizamos mais uma aula de ciência com essa índia aí, né? Plantando, supostamente pela característica da folha, milho, né? Ela está plantando milho, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.